Fala galera do canal São Paulo em Família, trazendo para vocês o pós-jogo de São Paulo 2, Juventude 1. Uma boa noite ao Ronaldo. Boa noite, Felipe, pessoal. Bom, o dever de casa foi feito, né? Era para a gente estar muito melhor nesse campeonato, era para esse jogo ser uma confirmação de alguma coisa. Paciência, né? Sim. Pelo menos ganhamos. Vou deixar a palavra aí para você, Nando. Falar o que você sentiu do jogo, essas coisas. E aí a gente dá mais uma pitada. Hoje a gente está mais, não tem tanto assim reclamação a fazer, óbvio, né? A gente tem os apontamentos a fazer do time, mas bem mais Claro. tranquilo, né? Sim, Felipe, boa noite. Foi um jogo, sinceramente, foi um jogo meio chato, viu, Felipe? Não foi aquele jogo assim muito movimentado. Assim, eu esperava até um pouco mais de São Paulo, claro, o São Paulo tem a obrigação de vencer porque é contra o Juventude, né? Então, e é em casa. Mas assim, foi um jogo meio chato, meio sonolento. São Paulo sem muita criação, fez os dois gols, que era importante, mas não teve assim não foi assim um jogo bonito de ver, não. Foi um jogo feio, aliás, muito amarrado no meio de campo, aqueles mesmos toques para trás de sempre. Foi basicamente isso. Acho que dá para tirar uma lição positiva aí do Ferreirinha, né? Sim, O próprio narrador e o próprio comentarista ali, né, falou depois de uma fala do narrador que ele estava tomando decisões muito boas, né? E de sim, fato, né? Ele sim. estava num dia inspirado de boas decisões aí que culminaram no em algumas chances perdidas do Luciano, inclusive a chance perdida que resultou no gol do Bobadilha, né? Exato, exato. E só para falar do Ferreirinha, que ele saiu machucado. Ferreirinha também saiu machucado. Mais um para a lista, né? Mas ainda nada Não, nada com. confirmado do que pode ter sido, né? Não, não. Mas provavelmente não jogue o próximo jogo, por exemplo. Mas, mas não está nada confirmado. Como você disse, não tem nada confirmado. Bom, Mas mas queria realmente ressaltar essa parte de que ele é um cara que as pessoas reclamam muito, né, das vezes a falta de boa tomada de decisão, né? Às sim, vezes ele toma uma decisão que não é a que se espera, e é um cara que estava, além de ser muito voluntarioso ali, ele estava num momento muito bom de tomar a decisão deixando a pessoa. Que não adianta só o cara ter a decisão de, eu quero tocar a bola ali, quero dar um passe, mas acertar o passe, né? E ele estava acertando. exato, Aquela bola que ele acertou que o Luciano errou o gol foi uma bola assim muito boa. Né? Tudo indicava que ele ia chutar realmente. E ele exato. conseguiu dar um toque na medida certa ali, achou o Luciano muito bem. E o Luciano ali, uma bola que Não podia perder, né? o narrador ainda deu uma passada de pano, mas na hora o comentarista ali já deixou muito claro de que, assim, um gol muito perdido, assim, que poderia ter Muito. custado caro até, né? Se a gente for parar para Exato, analisar, porque é um momento em que você precisa fazer o gol, você dá aquele tapinha que ele deu ali meio sonso, assim, uma coisa meio fraca, né? A sorte é que exato. realmente o Bobadilha veio acompanhando ali, não estava impedido realmente, né? Isso aí foi, não precisou nem de averiguação no VAR, mas de fato estava em boas condições. E o Luciano ainda perdeu alguns gols em seguida ali, né? Ah, normal. Mas, novamente, também é, acho, até para fazer um elogio, achei muito boa as pontuações que fizeram ali na transmissão, porque eles citam também ali a ausência do Marcos Antônio, né? Que faz uma diferença muito grande no meio-campo do São Paulo ali Com sem ele, certeza. né? É o único cara que verdadeiramente cria no São Paulo, né? A gente tem esse grande problema de que o São Paulo é um time que não cria. E é dependente de jogadas assim que cruzamentos, às vezes acertar ali um passe, um chute de fora, como foi o do Rigoni também, que temos que também ressaltar aí que teve essa boa participação com um belo gol, né? Fez uma bela Bonito, jogada. bonito gol. E é isso que a gente pode realmente tirar disso daí, não. Que é um jogo que a gente, na verdade,
não fica muito no. O São Paulo atual sempre deixa a gente daquele jeito, né? Mas a gente nem fica muito em cima de que, ai, nossa, vitória, tal, porque era um jogo que a gente esperava ganhar, né? Cá É, entre nós aí não é o que a gente não é o que a gente imaginaria perder ou empatar para o Juventude em casa, eles na situação que estavam e a gente jogando ali como mandante, né? na verdade, né, Felipe? A gente fica, claro, a gente sempre vai ficar feliz com a vitória, mas a gente esperava uma vitória um pouco mais tranquila, né? Você tem 2-1 contra o Juventude, que é o último colocado. A gente fica satisfeito pelo placar, mas assim, olhando o jogo como foi um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo se complicou num jogo teoricamente fácil. Então, assim, Mas vale ressaltar, Ronaldo, uma coisa que o Crespo fala em entrevista, de que a gente está tratando de um São Paulo aí, e aí é o que a gente fala aqui, que às vezes a gente parece ser muito babaca, mas tá aí o técnico do time falando para não deixar a gente como mentiroso. Ele claro, cita três jogadores que o São Paulo poderia construir o time a partir deles o ano que vem, que é Caleri, Lucas e Oscar. exato. Que são três jogadores inquestionáveis dentro do São Paulo, com relação à qualidade, não com relação ao que estão entregando ou que estavam entregando antes das suas lesões. Mas ele cita, se a gente começa um time o ano que vem com eles ali em boa forma em abril, maio aí, a gente monta esse time ao redor deles, a gente faz um time muito competitivo, Com independente certeza. das peças que estão ao redor. Você coloca duas, três peças ali de boa qualidade, não craques da bola, mas de boa qualidade, Sim. exemplo Marcos Antônio, o Mike que está tomando a posição ali na lateral direita, está jogando muito bem também. A gente fala do Enzo Dias, a gente fala de uma dupla de zaga já que eu acho que é a ideal, e se quiser o terceiro zagueiro é mais um, que é Alan Franco e Arboleda. O Rafael entrega bem. Então, assim, Bobadilha, né? não, mas eu quero dizer que esses pilares, com alguns jogadores ao redor deles, de fato, como o Crespo fala, faria uma diferença gigantesca e Ah, com deixariam a gente certeza. num outro patamar de qualidade técnica. Com certeza. Às vezes a gente esquece que tem jogadores aí que realmente desequilibram. Você estava me mostrando agora há pouco, o Cruzeiro está enfiando 3, estava pelo menos até o momento enfiando 3-0 no Corinthians Acabou já. e dois gols do Caio Jorge. Sim. Então, assim, você vai falar que o moleque não faz gol, vai falar que se vier a bola no pé dele, ele não guarda. Então, É. assim, é a diferença de você ter um jogador assim e você fazer o time jogar e encontrar esse cara em campo. E todo time tem um cara desse aí. A gente pode destacar o Arrascaeta no Flamengo, que a bola passa no pé dele. Você já sabe que dificilmente você não vai. Você quer a renda fixa do Cartola é colocar, por exemplo, o Arrascaeta. Se você colocar ele em 10 partidas, 9 você vai se dar bem. Sim. Então, assim, são jogadores que fazem grande diferença. O São Paulo tem jogadores que fazem grande diferença quando estão aptos a jogar. E aí, como a gente vinha falando no jogo passado, esbravejando eu principalmente por conta de alguns jogadores que são ruins. Hoje, para coleção aí, só para não falar que eu falei só semana passada o Sabino levou por baixo das pernas, hoje ele levou por cima, né? Ele tomou um chapeuzinho aí Foi. para. Gosta, Foi. né? Então, se a gente esquece esses jogadores aí e foca em É. bons jogadores realmente, a tendência é que a gente melhore. Dá pra gente contar com esses caras aí lá pra frente? Talvez não, porque a gente tá no São Paulo e no São Paulo dificilmente o cara está apto a jogar por toda a temporada. Sim. Mas se você esquematiza um time com bons jogadores, com jogadores aptos a jogar no São Paulo, com jogadores aptos a fazer o São Paulo crescer numa temporada, e aí eu falo, você quer ter um jogador fraco desses no elenco? Tudo bem, mas que fique na reserva. O problema é que jogador fraco no elenco parece que atrai treinador. O treinador gosta É. de colocar o cara que é ruim. Verdade. O treinador parece que Verdade. tem dois, três preferidos ali que os caras são ruins de bola, mas devem ser muito bom para defender o técnico no vestiário, para imprensa, etc e tal, porque tem dois, três jogadores sempre em todo time. Qualquer time que você vê, o time que você torcer, tem no Flamengo, tem no Palmeiras, tem no Cruzeiro aí. Tem dois, três aí que são jogadores assim que ninguém explica como estão no time, mas sempre estão. E só para não passar batido aí,
citar um jogador que jogou hoje, que foi o Luca, né? O Luca que Mas esse aí é craque da bola, né? um atacante, né? Um ponta, fez umas 2 jogadas lá que foram muito bom. Infelizmente ele tomou cartão, né? Mas assim, esse é outro que pode dar muita alegria pro São Paulo, se não Não, for vendido, não né? dá tempo, né? Não dá tempo. Então, se não for vendido, mas aí o Crespo vai ser pro ano que vem, assim, pode ser que seja um bom jogador pro ano que vem para ajudar o São Paulo. Do São Paulo, em determinadas posições, não precisa de reforço. Precisa, na verdade, mandar o jogador embora. Sim, O ataque é um exemplo. Nós temos 2 moleques da base muito bons para jogar. Um é o Ria Francisco, que está machucado, e o outro é o Luca. exato. São 2 jogadores diferenciadíssimos para jogar no São Paulo. Esses caras são jogadores aí que você pode abraçar, que é 2 craques da bola. Tem que Concordo. os dois estar aptos e tem que esses dois jogar, eles serem os substitutos ou às vezes até mesmo titulares em determinadas partidas, eles têm que estar no time. E aí você vê se vem mais alguém, se mantém um Tapia da vida aí para fazer uma reserva pro Caleri, se vai manter com o André Silva, porque tem o André Silva também para fazer isso daí. Então, assim, tem jogadores muito bons no ataque ali que a gente não precisa ficar muito preocupado. E aí, o caso do Luca faz a mesma posição ali do Ferreirinha, por exemplo, que também é mais ou menos a mesma posição do Lucas, né? Então, Isso. na ponta ali, talvez na ponta direita a gente carece mais, mas na ponta ali também a gente tem bons jogadores. Então, São Paulo tem uma boa base de elenco para montar para o ano que vem. Claro. Repito, eu falei na semana passada, não, né, no caso nessa semana ainda, mas falei na rodada passada, vou repetir nessa rodada. O problema do São Paulo não é só lesão e o problema do São Paulo não é só jogador caro. O problema do São Paulo é o acúmulo de jogador ruim. É São muita Paulo gente. tem jogador ruim em excesso. Você querer ter jogador brigador para ajudar, eu até entendo. Você ter um time recheado desses caras é inexplicável. Se você Exato. quer alguma coisa. Se você quer isso aí que a gente tem, isso daí tá ótimo. Agora, se você quiser brigar por algo mais, né? Se você quer ter algo mais, você precisa de algo mais. E a gente falou na outra rodada, vamos repetir dessa. Ninguém tá falando que precisa trazer jogador de ponta. São Não, Paulo não tem condição disso. O São Paulo precisa de jogadores minimamente qualificados. Ponto. São Paulo não precisa de craque hoje, porque a gente não tem como manter craque no time. O São Paulo precisa de bons jogadores, não, jogadores aptos a jogar na Série A e entregar um bom resultado. Não estamos falando de um cara para que está no nível Europa, que está o Real Madrid e o Barcelona buscando o cara. Não. Estamos falando de jogador que você coloca no campo no nível de Arboleda, Alan Franco, no nível aí de Enzo Dias, nível aí do Marcos Antônio, que é um cara um pouco mais diferenciado já, mas nível esses jogadores o São Paulo precisa. São Paulo não precisa de craque da bola. Precisar a gente precisa, mas São Paulo não tem que ir atrás de craque da bola. O São Paulo precisa eliminar quem tá abaixo desses caras. com certeza. São Paulo precisa sumir com quem é ruim. Não, e o Crespo já falou, né? Ele quer jogador saudável, né? E é o Então, que a gente fala. Não dá para trazer um cara no nível desses caras ou melhor que esses caras. Usa a base. É exato. melhor você sofrer com um cara da base, um moleque que você pode. O que as pessoas não entendem quando a gente é crítico demais é porque um cara da base ele tem uma expectativa, ele tem uma possibilidade, ele pode melhorar. A gente cita o Beraldo, que, mas o Beraldo era craque. Tudo bem, mas ele começou sendo um Zé no time. Sim. E foi melhorando ao ponto de tomar a posição ali e ser o principal zagueiro do time. Mas é Ah, uma aposta que você vai fazendo num cara. O cara que já vem refugo, ele não vai se tornar craque no teu time. não tem A não como. ser como os caras estão falando desse atacante aí do Juventude aí, que o cara tá se destacando, que se não me engano foi ele que deu um chapéu no Sabino.
Foi. Todo mundo tá falando que o Juventude cai, mas esse moleque tinha que ficar na Série A e tal. Você quer apostar num cara desse que é um cara mais novo, que tem uma chance de alguma coisa, tá mostrando alguma coisa no time? É uma coisa. Você não vai pegar o zagueiro do Juventude que tá sendo caindo pra Série B e trazer pro teu time. Do esporte. Tem uma explicação pro time tá caindo. Porque tem jogador ruim. Exato. Então você querer pegar o destaque do destaque, o cara que parece que é um cara que carrega um monte de anta ali, é uma coisa. Uma coisa é você pegar uma das antas para jogar no teu time. E o São Paulo faz esse movimento. O São Paulo não busca o cara que se destaca no time. Ele busca o cara que tá fácil de trazer. E O São muitas vezes Paulo, por um preço absurdo. e a gente não tá falando aí na maldade dos caras, mas caras assim que outros times não querem. Vamos nominar, vamos fazer as nomeações. Dineno, Dinheiro. Verdade. Sabino. Quem queria Verdade. esses caras no time? O Cruzeiro entregou o Dineno aí dane-se. O próprio Tapia. Só que é um cara que ainda vem entregando alguma coisa. É um cara que tá na seleção do país dele. É um pouco diferente, né? Você tem que dar um braço a torcer pra um cara desse e você falar, não, peraí, vamos ver. Que é o caso do André Silva. O André Silva. Ninguém tinha muita informação, o cara veio vindo, tá fazendo uma falta danada. Sim. É craque da bola? Não é, mas faz uma falta danada. Mas é útil, né? Agora, refugo, cara, Não, chega. São Paulo tem que parar com isso. São Paulo precisa pôr um fim nisso. São Paulo precisa parar de encher o time com refugo. Dá pra trazer um cara que é destaque de um time menor? Legal, vamos apostar no cara. É a chance da vida do cara. Você vai pegar o cara que o time que tá mal não quer? por exemplo, o que muita gente reclama do Cedric, né? O Cedric, Ronaldo, eu acho que tem uma explicação que o cara vai querer dar. Tipo, é um cara que vem da Europa, um cara que foi seleção, um cara que não sei das quantas tal. Só que é um cara que ele nunca foi craque da bola. E o problema é que esses caras chegam aqui com o torcedor imaginando que o cara vai ser craque da bola, mas ele não era craque nem no auge. É. E eu não me incomodo tanto com ele assim. Eu acho que o problema é que ele deve ser um jogador caro. O São Paulo não divulga salário. Mas Não. ele tende a ser um jogador caro. E pra mim o problema é esse. É por Que vir da aí é um Europa, cara né? que não é uma estrela com salário de estrela. Sim. Com certeza. Esse que é o problema. Agora, se ele tivesse um salário compatível, não via problema dele estar no São Paulo. Eu acho que Cedric e Mike tava ótimo na lateral direita. Eu só bato um pouco na tecla do Cedric pela idade, pelo fator da idade. Por isso que a gente meça com o Mike, por exemplo. É, então, É você mas ter a experiência e você ter o vigor do cara que tá na reserva. E que provavelmente acaba tomando até como titular ali. Agora, custo-benefício, se ele tem um salário alto para a idade que tem, para o que ele entrega, leva e manda embora. Beleza. Isso é o menor dos problemas. sim. Agora, repito, enquanto São Paulo, o foco do São Paulo for manter jogador ruim, a gente vai continuar nisso daí muito tempo. Daí Não, vai perpetuar no São Paulo. Quando o São Paulo resolver resgatar o que criou o São Paulo forte dos anos 2000, talvez a gente consiga começar a andar um pouco. Porque tem muito ainda a se explorar nisso daí. Porque os com caras certeza. aí de ponta, os times de ponta, não estão procurando esses caras. Eles querem cara que não é aposta. Eles querem jogador que já está em alto nível. O Flamengo e o Palmeiras não estão trazendo mais jogador aí, pô, um cara que tá se destacando na Série B. Eles estão cagando pra esses caras. Eles estão querendo trazer um cara que tá batendo e voltando lá da Europa. Eles estão de olho no destaque do time aqui da Série A. O Botafogo também, no caso. Aí. Sim. Eles estão nisso daí. Eles não estão tão nesse negócio. Meu, foca você, cara. Quem que tá subindo da Série B hoje aí? Tem jogador bom de bola mesmo? Um cara novo, com vigor, querendo aparecer, querendo mostrar? E um jovem da América do Sul, né? O problema é que aí você enche o time de estrangeiro, né? Tem que ter um limite Sim. nisso daí, mas que seja. Agora, usa o cérebro. Pô, tem gente que é paga lá pra isso. Ninguém tá de favor lá.
Tem pessoas pagas para isso. Agora, tem que ver se tem culhão do presidente, que não tem, é uma coisa que ele não tem, é culhão, de bancar Não. certas coisas. Então, se ele pudesse bancar, falar, vai ser assim, nós vamos trazer, nós vamos apostar, nós vamos mesclar esse time com base alguns jogadores já catimbados aí do time e algumas apostas. O torcedor compra. Lógico, O cara sempre vem com esse lógico. papo de que o torcedor tem que comprar, o torcedor... Amigo, a gente tá há 20 anos buscando as mesmas coisas em um declínio gigantesco. Se você falasse com um torcedor de São Paulo em 2010, em 2011, 2012, que aquilo ali precisava parar para que em 2025 a gente estivesse disputando forte um campeonato, o torcedor tinha aceitado. Com certeza, com Porque a gente certeza. veio sofrendo ano após ano, após ano, após ano, após ano, e estamos aí 12, 13 anos depois falando as mesmas coisas. Então, no dia que o São Paulo sentar e falar, ser franco, coisa que o São Paulo não é, e falar, nós vamos fechar o cofre, vamos trabalhar com o que tem, vamos brigar pelo que a gente está brigando, que é esse meio de tabela para cima aí, ficar em quinto, sexto, vou ganhar uma Certo. Libertadores, tentar ganhar uma Libertadores aí, que é um campeonato curto, é um campeonato que você chegou nas fases finais, são 2 jogos por fase, Uma e Copa aí do você dá a Brasil, né? tua vida, uma Copa do Brasil que é semelhante, e o restante, cara, a gente vai brigar no meio da tabela. Não vamos ficar se matando por pouca coisa. Com Só que a gente certeza. vai reconstruir esse time para lá na frente em 2030 agora, por exemplo, pra gente em 2030 estar disputando com os times de cabeça lá. Mas Então, isso mas daí é é uma conversa que o São Paulo não quer ter. Né? então, é o que você falou, né? É o que você falou. O presidente, ele tem que falar a verdade. Ele tem que falar a verdade, ó. Tá acontecendo isso, mas nós estamos melhorando um certo ponto que nós vamos colher fruto mais pra frente. E aí Mas não é nem ter verdade, ele não tem vontade de fazer isso, ele não quer fazer isso. Porque é incômodo para ele fazer isso. Porque ele fazer isso, ele dá o atestado de que ele é incompetente, de que ele não conseguiu o que ele queria. é, é Isso é verdade. muito caro para ele. E assim, é o típico do cara assim que deve ter algum problema psicológico, deve ser uma coisa meio patológica realmente, alguma doença mesmo, né? Por ele acreditar que realmente é, ele é uma coisa que ele não é. Ele se sente um grande dirigente, um grande gestor, um cara revolucionário, e ele não é. Não é. Ele é um dos presidentes mais comuns que o São Paulo teve, um dos presidentes mais fracos que o São Paulo teve, em bastidores, em postura, em voz, praticamente tudo. Um dos caras mais fracos que o São Paulo teve, um dos caras que não é respeitado por nenhum outro presidente, nenhum outro dirigente, você pode ter certeza absoluta. E não Esse vai cara é deixar motivo de piada nas reuniões. e não vai deixar saudade nenhuma no torcedor. Ele pensa que é por conta dele. Ele só tem uma cadeirinha em qualquer lugar que ele vai pelo tamanho do São Paulo. Pelo São Paulo ser a terceira maior torcida ainda do Brasil. Porque não sendo por isso, ele não tinha representatividade em federação, não tinha representatividade em escolha de direito de imagem, venda de pacotes de jogos, etc e tal. Porque esse cara é um boçal. Esse cara aí, com certeza, a hora que ele sai do local onde ele está ali em reunião, etc., ele vira motivo de risada de quem está lá dentro. Não duvido. Não duvido. Pode ter certeza disso. E aí a gente fica com essa grande mensagem maravilhosa que é falar mal desse cara aí, porque merece. Porque uma coisa é você sofrer com o time, sofrer pelo time, tentar fazer pelo time. Outra coisa é você achar que você é alguma coisa além do time ali. E ele não é nada. O cara não é nada. E quem É. pague pau pra ele, aí vai recado pra qualquer um que fique pagando pau pra ele, que nossa, ele era isso, ele era aquilo, e Rede Record, não sei das quantas, bobobó, não sei das quantas. Poderia ser qualquer coisa que quisesse ser num momento em que tudo era girasse em torno do que ele fazia. Então, tudo girava em torno de uma televisão, ele era alguma coisa lá dentro.
Se esse cara tivesse na Record hoje, seria um zero à esquerda como qualquer outro, porque a internet tomou conta de tudo isso. Essas pessoas surfaram em ondas. Esse é um dos caras que surfou dentro de ondas, tanto na carreira quanto dentro do São Paulo. Uma maioria das pessoas que estão dentro do São Paulo. Por competência, 99,9% das pessoas não estariam mais dentro do São Paulo. Pode ter Ah, com certeza certeza. absoluta que são pessoas incapazes, incompetentes e que não têm menor noção do que fazer para tirar o São Paulo de onde está. Ah, não tenho a menor noção do tamanho do São Paulo, né? Tem Mas é muita isso. gente. Mas tá ótimo. Felizes aí pela vitória. Não vamos sair de Sim. onde a gente está. Vamos continuar nessa, infelizmente, nessa draga aí, porque a gente não pode mais brigar por muita coisa. Mas vou fazer questão de deixar na capa do vídeo pro pessoal aí a imagem do menininho lá que você mandou, que tinha uns dois meninos ali com a camiseta ali do Casares ali. E é isso, Tá pessoal. certo. Mas Obrigado. valeu. Deixem o like, se inscrevam. Obrigado pelas visualizações do último vídeo. Falou! Muito legal. Valeu. Paulo.